O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida. Reinabas en aeropuerto sutilmente camuflada como estrella que no quiere, pero quiere hacerse ver. En tu mano el más moderno grito de la coctelera y tu guardia pretoriana te filtraba del estrés. Gambito da Dama. Olá pessoal, espero que estejam todos bem mesmo, não como a minha voz. Bom, hoje eu vou, em alguma medida, dar sequência da última coluna, que infelizmente não foi na semana passada por razões de chuva na capital carioca, mas apesar de parecer repetitivo, a ideia de debater um pouco o multilateralismo no contexto século XXI, em que pese parecer uma discussão infinita, né, tal qual as rodadas infinitas do OMC, elas desenham muito do mundo que a gente vive atualmente. Eu comentava essa semana que, de alguma forma, desde o choque das Torres Gêmeas, a crise de 2008 e talvez com uma velocidade que a gente não estivesse tão preparado ou nada preparado com a pandemia e a guerra da Ucrânia, é como se a gente vivesse uma espécie de segundo colapso do sistema de Bretton Woods. Segundo colapso porque oficialmente o sistema de Bretton Woods, como no seu aspecto monetário, né, a ideia de um sistema financeiro internacional, ele colapsa no início da década de 1970, quando você tem países como França e Alemanha saindo peço desculpa, gente, pela minha voz, saindo do sistema e abandonando a paridade, com muitos questionamentos, né, essencialmente questionamentos de por que a gente está recebendo essa inflação importada dos Estados Unidos. E oficialmente há esse colapso, né, do sistema de Bretton Woods novo no sistema monetário, mas é da Conferência de 1944 muito das ideias que moldaram o mundo pós-Segunda Guerra. E, paulatinamente, a gente vai observando a quebra desses marcos, né? O colapso desses marcos. Então, obviamente, se a gente escolher aqui um marco fundamental do pós-guerra, e eu estou resumindo em sistema de Bretton Woods, e antes que, enfim, alguém reclame, mas ela vai falar de OMC e não foi em Bretton Woods, ela vai falar de direitos humanos e não foi em Bretton Woods. Sim, né, eu sei disso tudo, a questão é só colocar como um marco fundamental, porque na Conferência de 1944 foi muito a institucionalização de uma espécie de acordo do mundo que gostaríamos aqui nas nações ocidentais. E como eu falei, né, o colapso do sistema monetário ele fica na década de 1970 e vai inaugurando uma espécie de colapso em ondas. Então a gente vai mudando as relações de trabalho, vai mudando as relações de consumo, vai mudando as relações de produção, o que já foi objeto de muitas colunas aqui, como que essa percepção do que alguns autores chamam de capitalismo tardio, outros de neoliberalismo, né? Enfim, ou na verdade uma sinergia entre os dois, que coloca o indivíduo no mesmo corpo, o produtor e o consumidor. Então a ideia, né, a máxima ideia do no pain, no gain, uma relação de sofrimento mesmo para alcançar produtividade, alcançar eficiência e ganhar uma corrida. Então, a gente vai vendo o colapso dos sistemas de proteção do Estado e da própria percepção do Estado como garantidor de bem-estar, sobremaneira na década de 1960, na década de 1970, 1980, 1990, e essa espécie de marco fundamental de um questionamento, né? O colapso a gente ia observando ao longo dessas décadas, seja aqui na América Latina com o Chile, Estados Unidos
com Reagan, Inglaterra com Margaret Thatcher, e essa transformação do papel do Estado solidificam no âmbito produtivo, no âmbito do sistema de produção, o que o sistema monetário já tinha adiantado, né? Dos acordos pactuados e da leitura de um mundo a partir muito da linguagem do Keynes, ainda que não tenha sido a proposta vencedora, mas é um mundo muito pautado nas ideias keynesianas. E quando a gente vem para 2008, e a crise de 2008, e agora a pandemia e a guerra da Ucrânia, o que eu estou aqui fazendo essa brincadeira como uma segunda quebra do sistema de Bretton Woods, um segundo colapso do sistema de Bretton Woods, talvez a percepção do multilateralismo como uma opção garantidora do bom funcionamento entre as nações. Então, há 15 dias atrás eu falava sobre como essa ideia de produzir, gerar excedente, trocar o que você gera, pautava a nossa percepção de comércio internacional, pautava a nossa percepção de trocas e que a liberdade era o atributo essencial e, ao fim e ao cabo, o próprio comércio, o garantidor da paz entre as nações. E, a partir do momento que a gente observa as consequências da crise pandêmica e da crise da guerra da Ucrânia, volta um debate, ou na verdade intensifica um debate que já vinha acontecendo sobre a autossuficiência das nações e não necessariamente mais multilateralismo. A ideia de que as nações, né, assim, fazendo uma brincadeira aqui com os pensadores, vão abandonando Ricardo e voltando para o Adam Smith para as vantagens absolutas. É claro que não, né, porque o Smith também era um entusiasta das trocas, mas em grande medida questionamentos que surgiram na pandemia do tipo, cara, a gente passou por uma pandemia e muitos países não tinham como produzir máscara, não tinham seringa para aplicar vacina, né? Vocês devem conhecer algum país assim. A gente, em grande medida, demorou pela alta conexão da cadeia produtiva a aceitar que a gente precisava ficar em casa, porque a gente estava diante de uma ameaça mortal e a gente, aqui no nosso país, teve um questionamento muito grande, sim, né, sobre economia e vida, por mais triste que isso possa parecer, olhando 2 anos depois, com tantas perdas, e isso está muito relacionado a esse sistema intricado multilateral de trocas. Então, a gente vai reacendendo a ideia agora de como as nações querem se projetar no mundo, e aí parte dessa reorientação e parte dessa ascensão da China vai capitaneando esse processo das nações autônomas e potências liderando. É uma ideia não mais de comércio multilateral, não mais de países globalizados, mas países em si mesmados. É muito difícil, né, pelo grau que a gente já atingiu de conexão, mas só da gente pegar o que a gente falou há 15 dias e pensar que a própria definição do seu processo produtivo, readaptação do seu processo produtivo para objetivos que não sejam necessariamente a geração de bens e serviços, mas botar no centro do debate questões como segurança, já muda a relação entre os países. Então, eu acho que está mais do que, assim, acho que está bem solidificada a ideia de que os acontecimentos, como esperados, já estão dando não mais a resposta, não mais, né, as reações, mas as ações e as perguntas que as nações estão se fazendo sobre como se posicionar no mundo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Infelizmente, estou sem dica. Gastei todas as minhas dicas. Acho que a chuva levou minha criatividade. Bom, mas espero que vocês tenham um ótimo final de semana e a gente se vê na semana que vem. Beijo.